Suziana Beth, Feliciana Lopes, aqui no Espaço Luz e Consciência. Hoje nós teremos a Edna Thier, nossa convidada, para falar sobre mesa quântica vibracional. Só um pouquinho aqui que eu já vou aceitar ela. Pode entrar, Edna. Estamos aqui. Já cliquei aqui para a Edna aparecer. Uhul, certinho. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Como que está a nossa capital aí? Então, hoje é aniversário de Campo Grande, né? Feriado aqui. Aí o pessoal tá tudo em casa hoje. Que legal. Edna, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite, né, para falar um pouco para a gente da mesa quântica. Você gostaria de se apresentar? Sim, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito honrada com o convite de vocês, né? E eu sou a Edna, né? Moro aqui em Campo Grande e trabalho com frequências vibracionais, né? Através da mesa radiônica, né? Através da radiestesia. Então, hoje a gente vai falar um pouco como é que funciona a mesa, né? Dar algumas dicas aí para quem não conhece essa terapia, que é incrível. Vocês já tiveram oportunidade de fazer sessões comigo, né? Se vocês quiserem dar um relato. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês que estão entrando agora, nessa flechinha do lado, para vocês encaminhando para as outras pessoas, porque às vezes as pessoas esquecem da live, do horário, né? Então, isso ajuda as pessoas lembrarem. Exatamente. Clica ali no aviãozinho e manda para todo mundo aí que está assistindo a live para chegarem, para conhecer um pouquinho mais sobre a mesa quântica vibracional, né? Isso. Eu estou encaminhando aqui também já para as pessoas, tá? Nós já fizemos o convite também, já colocamos lá no grupo do WhatsApp, no Facebook. Uhum. Edna, Sim, pode. a gente sabe que essa mesa foi desenvolvida por você, Sim. né? Uhum. Nós tínhamos nós três, eu, a Feliciana e a Edna, nós trabalhamos anteriormente, a Edna comentou nós, depois nós fizemos atendimento com a Edna, nos apaixonamos pela mesa e fizemos o curso com a Silmara Merino, né, que é a nossa facilitadora da mesa quântica universal. Uhum. E a Edna desenvolveu a sua própria mesa, porque depois que a gente participa do curso, nós podemos desenvolver a nossa própria mesa. Então, essa mesa que hoje a Edna vai apresentar para a gente é uma mesa que ela desenvolveu, ela criou as ferramentas, ela que organizou todo o trabalho dessa mesa. Então, depois que eu fiz a mesa com o curso da mesa com a Silmara, eu acabei fazendo outros cursos, né? E aí, cada vez que você faz um curso, você sente a necessidade de você aprender mais e trazer novas ferramentas pro atendimento. Então, assim, como eu fui sentindo essa necessidade, né? Então, eu fui desenvolvendo a minha própria mesa. Então, dentro dessa mesa, a gente trabalha, né? Desde das frequências mental, física, financeira, espiritual, de relacionamentos, né? E aí, através de outras ferramentas que eu fui ancorando nessa nova mesa, né? E foi assim muito expansivo, porque quanto mais ferramentas você tem para trazer para o atendimento, melhora muito a qualidade do atendimento, né? Vou só mexer um pouquinho aqui no meu celular, que eu acho que eu que estou com a câmera muito... Ai, melhorou. Uhum. Só vou mexer a iluminação, porque eu coloquei bastante iluminação aqui, mas ficou escura.
Não, Não, ficou tá ótimo, bom. ficou ótimo. A gente está acompanhando pelo celular e pelo notebook, tá lindo, a sua imagem está bem organizada. Ai, que bom, porque aqui para mim eu tô aparecendo escura. Mas lá no notebook está com bastante iluminação, tá bem bonito lá. Ah, perfeito, então. E me fala aí de vocês, o que que vocês gostariam de saber mais sobre essa mesa que eu desenvolvi, sobre as ferramentas, o que que, assim, vocês que já passaram por um atendimento comigo, né? E o que que vocês têm aí de interesse em saber, de curiosidade em saber nessa nova mesa aí que eu desenvolvi? Edna, muitas pessoas que estão aqui, elas não sabem o que é a mesa, como é o trabalho com a mesa, né? Aham. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, e eu queria falar assim, o ano passado a primeira vez que eu fiz uma mesa foi com a Edna em outubro do ano passado, e foi assim, muito expansivo para mim. Ele, olha, abriu outros horizontes. Foi como se eu tivesse deixado uma camada para trás. Aí eu Sim. queria que você explicasse um pouquinho o que é que a mesa faz, como é que eu trabalho as frequências. Sim. Muitas pessoas, às vezes, quando vão fazer o primeiro atendimento da mesa, elas acham muito que é adivinhação, que eu vou adivinhar algo, vou dar uma resposta de sim ou não sobre alguma questão que a pessoa precise resolver naquele momento. E a mesa, ela não se trata de adivinhação, na verdade, são ferramentas terapêuticas, onde, através da radiestesia, né, que é o uso do pêndulo, vai dando um direcionamento do que a gente precisa trazer naquele momento. E como que essas ferramentas elas atuam? Trazendo consciência para que a gente resolva nossos problemas de maneira consciente e não de maneira adivinhatória, como muitas pessoas pensam, né? Então é um trabalho muito sério. A mesa, na verdade, ela é um tratamento, porque eu sempre costumo falar assim: cada atendimento que você faz, cada sessão que você faz com a mesa, é como se você fosse tirando uma casca, como se você fosse uma cebola e você fosse descascando e você vai resolvendo, resolvendo até chegar nas coisas que estão mais enraizadas, que às vezes você vai não conseguindo resolver e às vezes por não ter essa consciência, né, de que é o real problema e que aí vem manifestando coisas que né, você nem tem essa consciência para resolver. Então, as ferramentas, elas servem para isso, para trazer essa consciência. E depois que a pessoa passa por uma sessão da mesa, ela começa a ter outros olhares, outros pontos de vistas com relação a, principalmente, a vibração, né? Então, quando a gente começa o atendimento, sempre a gente começa medindo as vibrações. Só na medição dessas vibrações, as pessoas já começam a ter muita consciência do estado que elas estão naquele momento. Então, já é que nem a Feliciana falou, né? Expande. Você começa a ver infinitas possibilidades assim o tempo todo. Então, assim, as possibilidades resolvendo também aquilo que está te impedindo de dar um passo adiante. Exatamente. Edna, quando você falou sobre a medição das frequências, a questão da mesa vibracional, ela também nos ajuda a ter uma clareza. Por exemplo, se eu quero fazer um tratamento envolvendo a minha vida financeira, Sim, aí nós vamos lá na mesa, vamos fazer todas as ferramentas para um pedido específico, né? sim, E nós também podemos fazer o tratamento completo, sim, né? Deixar que a mesa faça com que a gente observe todos os campos da nossa vida. Então, a gente tem, com a mesa quântica, e através da radiestesia do pêndulo e das ferramentas que a gente utiliza, a gente pode organizar o que internamente está um pouco desorganizado. exatamente. Não é isso? Porque quando a gente mede a frequência, por exemplo, vamos pegar a questão financeira, que é uma das coisas que a maioria das pessoas me procuram, né? É relacionamento e vida financeira. Então, o que que acontece? Como que está a minha vibração com relação à questão financeira? Quando a gente faz a medição da frequência,
através da radiestesia, que é uma técnica assim muito milenarmente utilizada, né? Mas é que poucas pessoas têm conhecimento sobre essa técnica, né? Então a gente consegue ajustar aquela frequência e trazer consciência para que a pessoa não fique mais naquele padrão vibratório negativo. Então, o que é um padrão vibratório negativo? Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo a medição financeira, né, do padrão vibracional financeiro da pessoa. E aí a pessoa está com um padrão baixo, né? Está com uma vibração baixa. Só que ela não tá. O que que acontece? Ela traz para ela preocupações com relação a dinheiro, né? E aí as ferramentas vão apontando o porquê dela estar com essa vibração negativa com relação à parte financeira. Então é porque ela está preocupada, né? Que nem a gente está no meio de uma pandemia e a maioria das pessoas estão insegura e a primeira preocupação é a questão financeira, porque a gente não tem ainda uma noção clara do que como vai ser o nosso futuro breve, né? Então a pessoa, através das ferramentas, a mesa vai orientando para que ela tenha um padrão vibracional diferente, que aquilo não a preocupe mais, que ela encontre aonde que está a raiz daquela vibração baixa, que às vezes pode ser um fator que aconteceu agora, ou às vezes um fator que aconteceu lá na infância, e que ela vem carregando esse padrão vibracional. Então, através das ferramentas, ela consegue ter clareza e consciência de como que ela tem que lidar com essa situação, como que ela tem que resolver. Nossa, isso é muito legal, né, Feliciana? Sim. Quando nós fizemos o nosso primeiro atendimento, assim, o que me deixou encantada no trabalho com a mesa é que quando a gente faz uma pergunta, você não... Quem está manipulando a mesa Sim. não conhece a pessoa, não sabe os traumas que a pessoa viveu, e através da medição com o pêndulo, a data, o tempo cronológico que a gente pode ir ou voltar no tempo, né? Sim. Dá exatamente, né, Edna? Exatamente. E eu lembro que quando eu fiz a minha mesa com você, eu estava com o espaço inaugurado, né? O Espaço Luz e Consciência aqui em Dourados, e nós estávamos, assim, num momento de muita alegria, de organização do espaço. Então, assim, as vibrações estavam muito elevadas, né? E ainda você falou assim, nossa, as vibrações estão legais, significa que a energia aqui tá boa, tá fluindo, né? Os negócios estão acontecendo. E, Edna, diz aqui para o pessoal que está nos assistindo, como que a gente pode também fazer para atender os empresários, as pessoas que querem que a gente faça um tratamento para o seu negócio? Como que a gente organiza isso? Olha, a mesa, eu atendo muitos empresários, porque às vezes acontecem situações na empresa e a mesa, ela faz a medição dessas energias sutis. O que são essas energias sutis? São aquelas energias que a gente não tem consciência delas, né? Então, quando a gente mensura na mesa, a mesa ela acaba apontando ferramentas para identificar aonde que está o problema. E às vezes o problema está na própria estrutura da empresa, às vezes o problema está em algum funcionário. Então, através das ferramentas, a gente consegue identificar. E o que acontece? Às vezes, quando termina o atendimento, a pessoa ainda não tem muita clareza. Só que passa alguns dias, às vezes horas, já vem aquilo à tona. Eu vou contar um atendimento que eu fiz de uma empresária, né? E ela comprou um carro e assim, ela tem várias empresas e ela precisava muito daquele carro para poder se locomover entre uma empresa e outra. E assim, é um carro com um valor agregado assim bem alto e tal. E aí ela veio me procurar porque assim, ela já estava um mês sem o carro e não achavam o problema que o carro tinha. E a gente fez a medição da mesa e aí a mesa mostrou uma ferramenta e essa ferramenta falava que tinha uma energia feminina presa no carro, né?
E aí, na hora, ela falou: ah, deve ser inveja das minhas irmãs, das minhas cunhadas, que, que eu comprei esse carro, porque elas ficaram falando: para que comprar um carro tão caro, né? E eu falei: olha, fica na pergunta, né? E pede pro universo te mostrar qual energia, que energia é essa que está presa nesse carro. E aí a gente fez a mesa, eram umas 9 horas da manhã. Quando foi umas 2 horas da tarde, o mecânico ligou para ela e falou: olha, encontrei, era um problema bem simples na parte elétrica. Resolveu, ela pegou o carro. E aí passou 10 dias, ela encontrou com a antiga proprietária do carro. E a proprietária do carro falou assim: ai, como é que tá o nosso carro? E ela falou: oi, nosso carro? Ela falou: ai, menina, até hoje eu não me conformo de ter vendido esse carro para você. Olha, porque eu, assim, eu estava apaixonada nesse carro. Eu só vendi porque o meu esposo precisou, né, fazer essa negociação, porque ele precisava do dinheiro para fazer um outro investimento. Ai, mas até hoje, eu tô sonhando com o carro. Então, quer dizer, a mesa trouxe à tona a resposta que ela precisava. Então, você percebe, a energia presa era da antiga proprietária. Então, a mesa ela consegue fazer essas medições sutis e trazer à tona como resposta para a gente. Às vezes, não necessariamente no atendimento, mas como que funciona a mesa? Ela fica 21 dias ativas as ferramentas, né? Então, nesses 21 dias, eu sempre peço, depois do atendimento, para a pessoa ficar bem atenta. Porque as respostas, às vezes, vêm nos mínimos detalhes, né? Que nem veio para esse atendimento. E aí foi muito bacana, porque depois ela, né, ela me ligou e falou: nossa, olha, eu nunca que eu ia imaginar, eu achava que era inveja das pessoas, né, e tal, e não era. Era aquele sentimento ainda da antiga proprietária que estava aprisionado no carro, porque tudo tem uma energia, né? A nossa casa tem a nossa energia, nossas roupas têm a nossa energia. Então, a gente consegue fazer essa medição na mesa também, para ver Que se. legal, é. Uhum. Quando a gente faz esse trabalho com a mesa, a gente consegue também ver respostas para aquilo que a gente não está enxergando. Sim. Porque às vezes a gente está com as nossas barreiras tão altas que a gente não consegue ver além daquilo, né, Edna? Uhum. E a mesa, ela, por ser uma ferramenta quântica, Sim. para ela não tem tempo, não tem espaço, né? E aí a gente consegue organizar o pensamento da pessoa através das ferramentas da mesa e parece que a pessoa que está ali procurando o tratamento, ela consegue depois enxergar com mais clareza. Porque, assim, tudo vai também da escolha da pessoa, mas ela consegue ver aquela luzinha lá no fim do túnel que estava meio apagadinha, né? Sim, porque o que que acontece? Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente só consegue ver ela através da nossa mente lógica pensante. E até em Axis a gente aprende, né? A nossa mente, ela mente, já tem esse nome de mente, ela mente para nós o tempo todo, porque ela quer nos colocar o tempo todo na zona de conforto. Então é como se ela colocasse a gente em modo avião. Então a gente está consciente de tudo que está acontecendo à nossa volta, mas nós não conseguimos ver essas energias sutis, são as outras dimensões, né? Então, quando a gente abre a mesa, é como se a gente abrisse um portal e aí a gente conseguisse interagir com essas energias e conseguir vê-las, né? E de uma maneira que a gente possa ter consciência. Então, por isso que eu falo, a mesa ela traz essa consciência à tona e é muito rápido. É verdade, Edna. Você poderia mostrar para a gente um pouquinho da sua mesa? Eu acabei ancorando uma outra ferramenta nela, né? E aí eu mandei para a designer que tá fazendo a finalização dela. Era para ela ter me mandado hoje, né? Mas acabou que não mandou. Mas acho que amanhã eu já devo ter aí algo aí para mostrar. Porque aí vou fazer o lançamento do curso, né? Então já. E, pessoal, a Edna vai dar um curso aqui em Dourados, no Espaço Luz e Consciência, dia 2 de 2 outubro, de outubro. aqui no espaço. Então, as pessoas que ficarem interessadas em saber um pouquinho mais sobre a mesa, como que é o tratamento, como que
as ferramentas que são utilizadas, né, para que a gente possa ajudar as pessoas também, aí a Edna estará aqui em Dourados, dia 2 de outubro, Sim. no Espaço Luz e Consciência, dando curso para nós. Sim. E até uma pergunta que até algumas pessoas me procuraram essa semana, porque a gente começou a falar do curso, o pessoal viu a live e tal, né? E eu atendo muitas pessoas aí de Dourados. E assim, a grande pergunta é: qualquer pessoa pode fazer a mesa? Ah, mesmo se eu, que eu não tenha nenhum um curso de terapia, nem que eu não tenha nem alguma ferramenta para trabalhar, nem que eu não trabalhe na área. Qualquer pessoa pode fazer. E mesmo as pessoas que não queiram atuar na área podem fazer também, porque eu falo assim, a mesa, você pode utilizar ela na sua vida pessoal também. Então, por exemplo, hoje eu faço tudo que eu vou fazer, eu consulto na mesa, né? Então eu não tomo mais nenhuma decisão sem, porque até ano passado eu tive, eu e meu marido a gente ia montar um negócio e eu vim aqui na mesa e deu que não era para fazer. E a gente foi insistindo, insistindo e depois acabou não dando certo. Então depois daquele episódio, tudo que eu vou fazer, se eu vou comprar um curso, se eu vou, né, fazer algum investimento maior, tudo eu faço a medição na mesa. Porque às vezes a gente não entende que possa ter um padrão vibracional em determinada coisa que a gente queira comprar, ou que a gente queira fazer, e na mesa ela já te dá a resposta bem clara e objetiva. Que legal, Edna. E quando a gente usa a mesa para o nosso próprio desenvolvimento, Sim. nós podemos atender, além de nós próprios, os nossos familiares, os nossos amigos, né? E também nós podemos atender as pessoas de fora, nós podemos nos tornar um terapeuta Sim. da mesa quântica vibracional. Nós podemos atender as pessoas, nós podemos atender os comércios que nos procuram para a gente organizar aquele empreendimento que não está tão bem sucedido, né? Sim. Limpar as energias, porque a esse exemplo que você deu, vocês conseguiram limpar a energia da antiga dona do carro, né? Sim. E aí a pessoa se desapega daquele problema, né? Que não está deixando você ver, né, a solução para aquilo que você procurava. Sim. Então, e a mesa ela traz isso de maneira bem clara, né? Então, assim, esses dias eu também fui fazer. A gente consegue até fazer limpeza de ambientes com as ferramentas da mesa, né? Então, por exemplo, a minha loja não está fluindo, porque eu atendo, né, várias empresas aqui do ramo de moda, por exemplo. E não está fluindo, eu não estou tendo cliente. E aí, através das medições da mesa, você já consegue identificar qual que é, o que está travando ali, né? Se é um funcionário, se é uma energia que está presa ali. Então, a mesa ela já mostra com total clareza o que está travando. Então, é uma ferramenta, assim, muito interessante. Edna, bacana também que esses atendimentos eles podem ser online, né? Sim. E a pessoa vê a mesa, sabe o que está acontecendo, traz clareza. Energeticamente é a mesma coisa que o presencial. Energeticamente funciona da mesma maneira que o presencial. Quando veio a pandemia, eu não tinha ainda atendido online. Aí acho que foi a Suzy, a primeira que eu atendi online, acho que foi a Suzy. E a Suzy falou, vamos fazer online. Eu nunca tinha feito e acabei fazendo. No outro dia, uma amiga minha do Rio de Janeiro também pediu para fazer online. E eu fiz. E aí hoje, praticamente 90% dos meus atendimentos são online. Então eu falo que na pandemia, por mais que eu tenha outras ferramentas terapêuticas, né? A mesa ficou muito leve para mim fazer e hoje, assim, a maior parte dos meus atendimentos direcionados para a mesa por conta dessa comodidade, dessa facilidade. E outra coisa interessante que eu estou atendendo pessoas do Brasil todo, né? E no presencial eu não teria como, né, fazer isso. Então hoje eu atendo pessoas de Minas, de Goiás, do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, por exemplo, ontem eu falei, eu atendi 3 estados, né? Eu jamais conseguiria fazer isso no presencial.
Ó, a Silvana também, eu já fiz vários atendimentos com ela, ó, fiz online e adorei. A Silvana foi nossa aluna de Axis e a gente indicou você para ela. E é um tratamento muito rápido, né? A Muito. gente vê a mudança assim do que a gente precisa muito rapidamente, né? Sim. Até teve uma história bem interessante com a Silvana, que um dia a gente estava fazendo uma mesa e a resposta veio assim, ó, tipo, no atendimento. Foi muito bacana, foi muito rápido, assim, a gente ficou muito surpresa, assim, sabe? Então, é fantástico. Porque ela direciona a gente para um outro estado de consciência, né? Um estado de percepção. Você está totalmente presente, né? Então, a mesa ela traz muito isso, né? Você ficar num estado de presença o tempo todo. E aí, esse estado de presença, ele gera essa percepção. O que eu estou percebendo aqui que está acontecendo ao meu redor, né? No momento agora, no momento presente. E aí, a resposta vem muito rapidamente. Que legal. Eu fico feliz porque, assim, a gente que já se beneficiou do tratamento da mesa, a gente sabe o tanto que esse tratamento é muito forte, né? E aí, quando a gente indica para alguém, olha, tem um colega que faz, tenta fazer, é muito legal, né? Sim. E aí, a gente verifica que, assim, as pessoas se beneficiam e que o tratamento acontece muito rapidamente, né? Muito rápido. O seu caso também, né, Suzy? Acho que foi uma das primeiras mesas que fez, que deu também uma data exata, né? De alguns acontecimentos, que foi, assim, muito forte também. Tem uma ferramenta na mesa que é salto quântico no passado ou no presente. Então, o salto quântico no passado, ele vai lá naquela data onde aconteceu algo, traz aquilo à tona para que você possa resolver. E aí, o salto quântico no futuro, ele vai harmonizar as energias para algo que vai acontecer lá no futuro, né? Então, assim, e ele dá uma data exata. Então, a gente pode mensurar isso em dias, meses ou anos. E quando eu fiz a mesa com a Edna, que a gente voltou, o tempo exato do fato acontecido, né? E aí eu tive a percepção também na hora. Eu falei, nossa, mas esse tempo todo foi essa notícia. E aí a gente começou, através das ferramentas, trabalhar essa energia para que houvesse o desbloqueio daquela situação. E hoje em dia, eu já nem lembrava mais se a Edna não tivesse falado nisso, porque assim, nem me. É como se fosse realmente. Não é como se fosse, é realmente uma cura. Porque a gente visita aquele fato lá do passado, traz consciência para o fato, organiza aquele fato na nossa cabeça, organiza para a pessoa também energeticamente. Sim. E simplesmente aquela energia se desfaz. E quando se desfaz, o que acontece? Fica de uma maneira mais leve, mais suave. Então a pessoa consegue passar por aquilo tranquilamente. Porque traz um outro estado de consciência. Edna, o que eu acho bacana, uma ferramenta que tem na mesa, é a questão de trabalhar aquelas coisas que a gente traz dos antepassados. Sim. Então, aquela limpeza energética que a gente traz dos antepassados é muito bacana. Você queria falar disso? Sim. O nome dessa ferramenta chama-se registros akáshicos. Então, vamos supor que lá a sua avó teve um trauma, né? Lá, quando ela era jovem. Então, aquele trauma, ele vai ficar registrado como se fosse um código. E aí vai passar para sua mãe, vai passar para você, e você tem algumas atitudes, alguns comportamentos no decorrer da vida que você não entende o porquê. Né? Então, a mesa, quando ela faz essa limpeza, é como se você criasse, a partir da sua escolha, a vida que você veio aqui para viver. Que é uma vida de escolha, criar a sua própria vida. Então, é como essa ferramenta, ela vai limpando todo esse registro, para que você possa escolher uma vida diferente.
E é muito interessante porque quando cai essa ferramenta, a maioria das pessoas me relatam que a resposta vem assim imediato, principalmente nós mulheres que temos uma ligação muito forte com a nossa mãe, né? Então, por exemplo, tem algum comportamento que você não gostava da sua mãe e de repente você se vê fazendo aquele comportamento ou falando algo que ela falava, você fala, putz, eu detestava que a minha mãe fazia isso e agora eu estou fazendo igual, estou sendo igual, uma cópia. Porque é muito forte esse registro. E a gente não consegue apagá-lo assim, né? Se não tiver uma ferramenta tão forte quanto essa e uma consciência também que vem à tona com o tratamento da mesa. E aí depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que rapidamente a gente consegue limpar esses registros e aí a pessoa consegue se libertar disso. E tem pessoas que levam um tempo maior, porque tem muito mais coisas para serem limpas, né? Sim. Por isso que a gente fala que a mesa não é só uma consulta, ela é um tratamento. Tratamento. E ela não tem nada a ver é, com as ciências adivinhatórias. Por quê? Porque ela é uma ciência quântica e ela nos mostra, através do pêndulo, a direção que a gente tem que seguir ali na mesa, utilizando as ferramentas, né? E aí a gente pergunta para o nosso pêndulo, mostre-me, e ele mostra, né? Sim. Com exatidão aquilo que tem que ser feito, né, Edna? Ó, a radiestesia, ela é assim, uma ferramenta utilizada há milhares de anos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, lá no Nordeste, eles utilizam para encontrar água eles usam a forquilha, né? E como que dá tão certo, né? Eles conseguirem encontrar aonde que está a água através de uma forquilha. A forquilha, ela é um aparelho radiestésico também, assim como o pêndulo, e existe N equipamentos, né? Eu acabei me adaptando mais com o pêndulo, já tentei utilizar outros equipamentos, mas o pêndulo ficou mais leve para eu poder estar fazendo os atendimentos. Então, assim, só que as pessoas não tinham acesso a essa técnica, né? E algumas pessoas também levaram muito para o lado do misticismo, da adivinhação, né? Então, por muito tempo, ficou essa lacuna, ficou muito perdida essa técnica, né? Então, hoje, como a gente já tem essa ferramenta da mesa, a gente fala mesa porque é um tabuleiro onde tem as ferramentas, né, terapêuticas, e são ferramentas também que são baseadas na geometria sagrada, a maioria delas são baseadas na geometria sagrada, então tem todo um estudo de muitos anos em cima disso. E hoje tem vários profissionais, por exemplo, da área da medicina, que utilizam o pêndulo para fazer análise, para fazer diagnósticos em pacientes, para descobrir, por exemplo, uma doença pré-existente. Tem vários vídeos de alguns médicos no YouTube, então, assim, tem um acesso bem livre quanto a isso. E é muito interessante, né? Tem até um médico acho que é Jair Modesto o nome dele, e ele, há muitos anos, ele utiliza essa técnica da radiestesia. Então, ele deita o paciente e aí ele vai medindo com o pêndulo aonde que está aquele problema na pessoa. Então, ele consegue diagnosticar quando a doença ainda está no começo. Então, ele vai no órgão, né? Faz a medição e aí já pede para o paciente fazer um exame e já detecta ali que tem algo ali que não tá legal. Então você vê assim, né? Graças a Deus, assim, já está expandindo mais isso, as pessoas estão tendo um acesso maior. E o curso, esse curso da mesa, ele possibilita qualquer pessoa fazer, mesmo sem conhecimento nenhum. Então, qualquer pessoa pode estar fazendo o curso. Então, hoje a gente tem esses acessos, né? É muito mais fácil da gente ter essa compreensão. Edna, quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos uma matéria sobre metodologia científica. Aham. E o meu grupo de trabalho, a gente resolveu estudar sobre as ciências ocultas. Uhum. E aí, nós entrevistar as pessoas que liam cartas, que jogavam tarô, que eram astrólogas, né? E aí, aqui em Dourados tinha uma astróloga, ela já faleceu, ela chamava Maria Joaquina, ela escrevia o horóscopo para o nosso jornal.
e nós fomos até ela. E lá, durante a entrevista, ela explicando sobre astrologia, que é uma ciência que faz a medição toda, né? Aí ela nos mostrou uma forquilha que o marido dela, ele andava aqui na região e ele era muito procurado para procurar água nas fazendas que não tinha água. E aí ele mostrou para nós a forquilha e era uma forquilha de amora. Ele falou que as melhores são as forquilhas de pêssego ou de amora. Aham. E aí a gente começou a segurar a forquilha na mão, né? Ele falou assim, dessas 3 meninas, a que tem a capacidade de organizar é essa daqui. Aí me mostrou. Daí eu segurei a forquilha assim na mão e a forquilha foi certinha, assim. Aí eu andei na casa, não conhecia a casa, né? E era um quintal todo gramado, assim, tinha horta, tinha pomar e tal. E eu não sabia onde tinha água, né? Uhum. Aí eu fui com a varetinha, com a forquilha, né? Era uma forquilha de amora. E aí, quando eu cheguei perto do local que era um poço nativo, que eu não sabia porque não tinha nada, só tinha grama, a varinha simplesmente ela desceu, exatamente assim. E aí eu falei assim, mas como se eu estou segurando ela fortemente aqui na minha mão? Ele falou assim, então, a energia da água puxa a energia da varinha. E aí eu falei assim, mas eu não sabia que tinha água. Ele falou assim, então, mas não tem como a gente saber, porque aqui é o quântico que está por aqui, né? E esse conhecimento, como você disse, ele é milenar, né? Sim. E as pessoas, muitas que trabalhavam cavando poços, tanto na cidade quanto nas fazendas, nos sítios, eles utilizavam essa técnica para ver o melhor local para cavar o poço, né? Sim. Esses dias, nesse curso que eu vou dar aí, tem uma parte onde a gente aprende a detectar energias sutis no corpo também. E eu fui fazer um atendimento e deu que a pessoa deu um nome, assim, eu não sei falar o certo, mas era vermes, né? Que ela tava com um problema de vermes. E ela falou: não, ela falou: não tenho isso, não. Eu sempre tomo remédio todo ano e tal. E deu que ela estava com um problema no intestino e que esse problema era devido aos vermes e tal, mas era um verme bem específico que caiu, sabe? E aí eu falei: olha, eu não sou médica, é só uma técnica e é só uma orientação. Você tem que procurar um médico e ver o que é, porque eu não posso te dar maiores explicações. Passou uns dias e ela foi. E aí ela falou: Edna, você acredita que era verme e eu tô com uma infecção no meu intestino? E ela não teve alteração. Então, assim, ela não teve alteração nenhuma. E como que se explica isso, né? Que nem você dá água, a questão do verme que identificou ali no atendimento. Tudo no universo tem um campo vibracional. Nós temos um campo vibracional. Qualquer pessoa pode sentir esse campo, né? Basta um pouquinho de concentração, você pode pegar as suas mãos assim, se você ficar um tempinho ali e concentrar, você vai conseguir sentir a energia nas suas mãos, né? Então, nós temos esse campo energético, a terra tem, as árvores, tudo que é de ser vivo tem esse campo vibracional, né? Assim como a água que está debaixo da terra. Então, essa técnica da radiestesia, ela vai medir e vai orientar aonde que está essa vibração, para onde que está indo essa vibração, que nem você foi lá na água, você foi, né, tipo, tem o campo vibracional seu, tem o campo vibracional da onde estava a água e o campo vibracional da forquilha. E assim quando a gente Exatamente. ancora na mesa as ferramentas, tudo ali também, tudo que tem, como tem muitas ferramentas, a maioria foi baseada na geometria sagrada, em alguns estudos, também tem um campo vibracional, porque ninguém desenvolveu nada do nada, né? Tudo tem um princípio, tem uma lógica, tem um porquê, tem um estudo atrás, né? Então, por isso que o pêndulo, ele vai e mostra a ferramenta exata que você precisa trabalhar ali naquele momento no atendimento. Que legal. E ele o tratamento faz o equilíbrio das nossas energias, né, Edna? Sim. Com isso,
assim, uma das coisas que mais me marcou no atendimento, porque eu cheguei uma pessoa e saí daqui outra. Uhum. E assim, o primeiro atendimento que eu fiz foi presencial. Depois já fiz online e eu não percebi diferença nenhuma. A diferença não é a diferença, é a diferença antes e depois do tratamento. Sim. Que, para mim, né, eu senti assim, muita leveza, clareou muitas situações que eu queria ter clareza e mesmo usando ferramentas de Axis, às vezes você cria uma barreira mesmo para ver aquilo e a mesa trouxe para minha vida essa clareza. A Silvana estava falando que é viciante. Silvana, você imagina se você fizer a mesa, hein? Aí a gente quer fazer todo dia, gente. Vocês não estão entendendo. Eu faço assim. Quer medir a frequência, a vibração. Por exemplo, eu acordo de manhã, não é todo dia que você acorda, né, rindo e feliz e contente, a gente já acorda com a mente assim cheia de coisa, já, né, atormentando o nosso cérebro, nossos pensamentos, e aí qualquer coisa que você pense, né, um lado negativo, ou às vezes você liga uma TV de manhã, ouve uma notícia, ou você abre ali o seu celular, você olha alguma coisa, aquilo já alterou a sua frequência. Então eu falo que a mesa, por exemplo, eu sei que eu já tô com a minha, porque eu já identifico, né? Acordei com a minha frequência alterada, eu venho aqui e já faço a harmonização para eu poder ter um dia mais leve, mais tranquilo, mais suave. Então a mesa ela é uma ferramenta que ela proporciona a gente, porque que nem a gente falou, né? A gente tem um monte de ferramentas em Axis, mas de vez em quando a gente volta para aquele espaço lá de ficar parado na inércia e a gente não sabe o que fazer. Porque às vezes tem energias que a gente não está percebendo, né? É que nem eu falo assim, Muito na nossa mente, né? tudo no mental. Então esse mental, ele vai começar a fazer as outras frequências ficarem numa vibração baixa. Então quando você harmoniza na mesa, é como se você limpasse tudo que você não está percebendo e limpasse e criasse um novo espaço. Feliciana, eu lembro que a sua mesa, quando a gente fez a última mesa, você estava num processo muito de paralisia, né? Tipo, não sei o que eu vou fazer, eu tô, né? E caiu muita ferramenta que eu lembro, né? Que você tinha que criar algo que você tinha que expandir, né? Você viu, o que que você percebeu depois desse atendimento, assim? Qual que foi a sua maior expansão? Então, assim, aí, olha, eu parti para o Axis com todas as forças, né? Sim, Porque foram abrindo, os caminhos foram abrindo, as coisas foram aparecendo e, enfim, é isso que clareou para mim. Eu tenho um outro trabalho, clareou também para mim a questão do meu outro trabalho. É o que eu precisava fazer, como é que eu precisava conduzir algumas situações no outro trabalho. E também, né, Edna, quando a gente faz esse tratamento, a gente tem clareza do que a gente precisa fazer. sim. E depois do atendimento da Feliciana e do meu atendimento, nós chegamos à conclusão que a gente teria que começar, que a gente já trabalha junto nos atendimentos, nos cursos de Axis, né? Aí eu falei, Feliciana, vamos começar com as nossas lives, fazer nossos minutos de luz e consciência, onde a gente fala um pouquinho das ferramentas. E essas lives do Instagram, elas estão servindo de contribuição que a gente vai apresentando os nossos amigos, as diferentes formas de tratamento que as pessoas podem ter, né? Sim. Então, assim, a gente vai compartilhando o trabalho de cada um, para mostrar que tudo pode ser contribuição na vida das pessoas, né? Não só o nosso trabalho com Axis Consciousness, que você também faz maravilhosamente bem, né? Mas que a gente também pode utilizar outras terapias, outras ferramentas que vão fazer com que a gente se organize. Então, assim, o nosso trabalho de estar aqui nas quartas-feiras, entrevistando as pessoas, contando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho aqui do Espaço Luz e Consciência, chamando nossos amigos para participar e falarem também das suas vivências, né? Esse é o nosso
nosso intuito, né? A gente ser contribuição para a vida das pessoas. Então, fica aqui eu e a Feliciana. Assim, no começo a gente estava mais preocupada, agora a gente já senta aqui na nossa poltroninha, relaxada. A gente sabe que vai ter um bate-papo gostoso, aonde a gente vai aprender também, né? Sim. Porque um pouquinho a gente sabe e outras vezes nós vamos entrevistar as pessoas que a gente também não sabe nada a respeito da técnica da pessoa, né? E o bom é que elas vão se complementando, né? Porque algumas pessoas se identificam mais com esta, com aquela, sim, e até com este ou aquele profissional. sim. E o bom que tira as pessoas também, eu falo da ignorância, né? Porque muitas pessoas não chegam até nós porque não sabem o que a gente faz de fato, né? Então, essa questão das lives, por exemplo, você vai falar de axis, né? De barras de axis. Nossa, o que tem de pessoas que nunca ouviram falar em barras de axis, eu fico chocada, assim, mas é porque a gente já está inserido no contexto, então para nós é rotineiro falar, né? Então, quando você fala de uma terapia, por exemplo, do Reiki que vocês fazem, Theta Healing, as pessoas ainda têm muito desconhecimento sobre isso, né? A mesa também, ontem eu até fiz um atendimento para uma menina aí de Dourados. E ela tava apavorada. Quando eu liguei a câmera, ela falou assim: eu tava morrendo de medo de aparecer alguém, assim, tipo uma cigana, feiticeira, sei lá, que fosse algum trabalho. Ela achou que a mesa era um trabalho de magia. Eu falei, mas é um trabalho de magia, né? Porque trazer consciência para as pessoas é magia. Então, as pessoas, elas criam uns conceitos por não conhecerem de fato que é uma terapia, que é uma técnica terapêutica, né? E aí elas fantasiam, porque é que nem a questão do tarô que você falou, né? E eu tinha muitos pontos de vista com relação ao tarô. Se alguém me falasse de tarô, eu fugia da pessoa, assim, né? E uma das ferramentas que é ancorada na mesa são as cartas do tarô. E aí eu comecei a estudar muito sobre o tarô, estudei sobre vários tarôs. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, o tarô, ele foi criado porque antigamente as pessoas elas se comunicavam através de figuras, de parábolas. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em parábolas, né? Para que as pessoas conseguissem entender a mensagem. Então, o tarô, ele foi todo desenvolvido através de obras-primas, onde conta toda uma história para a pessoa entender, para trazer aquilo que está lá no seu inconsciente, trazer para o seu consciente para que você possa ter clareza daquilo. E é uma técnica incrível. Assim, hoje eu sou apaixonada. Quando caem as cartas no atendimento, assim, eu fico, sabe, muito feliz, porque hoje o tarô, quando cai uma carta, ele dá uma resposta tão exata que todo mundo fica assim chocado, né? E antes eu não tinha esse conhecimento, né? Eu era totalmente assim ignorante nessa parte, né? E hoje é uma ferramenta, uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar. Então, Edna, vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente pode tratar também essa questão da saúde na mesa vibracional. Porque essa é uma novidade, né, Sim. da sua mesa, é um diferencial, né? E fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, nós temos os nossos chakras, né? Com a mesa, a gente já consegue fazer o alinhamento quando a ferramenta pede, né? Então, tem alguns Sim. gráficos em radiestesia que eu ancorei na minha mesa para trazer mais consciência, para trazer uma, assim, mais. Não é nem a questão da consciência, para trazer algo mais exato para a pessoa, né? Então, ela vai fazer o alinhamento dos chakras ali. E se tem algum problema que a pessoa esteja passando, e assim, eu contei essa do verme da menina lá, porque foi algo assim que ela, tipo, ela na hora ela duvidou. E aí ela foi, fez o exame, realmente estava com um problema, e ela falou, nossa, Edna, ainda bem que era no começo, tipo, né, a medicação foi bem tranquila e tal, enfim. Teve outros casos também de ser, né, assim, também trazer algumas coisas ali, um desequilíbrio no corpo. E aí a mesa, ela vai mostrando aonde que tá, em qual parte do corpo que tá o desequilíbrio, qual órgão está o desequilíbrio, né? E claro que assim, a gente não é médico, então a gente só dá o diagnóstico da mesa e a pessoa tem que procurar um médico e tem que fazer o tratamento, porque a gente mostra, né?
A gente só consegue fazer a harmonização daquelas energias que estão presas ali naquele órgão e estão bloqueando o fluxo, né? Que é a passagem contínua das energias, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma mesa para o meu pai. E o meu pai, assim, bem cético com essas coisas, assim, tipo, né? Acredito e tal. E ele tá passando por um problema de coração. E aí ele tava tomando uns remédios e ele tava inchando muito, mas ele tava muito inchado, assim. A minha mãe tava apavorada, não conseguia dormir à noite com medo, né, de acontecer algo mais grave com ele. E aí eu vim aqui, harmonizei todos os chakras dele, e aí vim e harmonizei o coração. E foi muito engraçado, porque a minha irmã e o meu irmão tava, eles estão morando no Paraná, e o meu irmão tava em viagem, e minha mãe ligando para ele o tempo todo, que ele tava muito inchado e não sei o quê. Ela falou, Edna, é assim, eu só acreditei, porque assim, eu acredito nessas coisas, nessas terapias que você faz, que foi muito chocante quando ele acordou de manhã. Ele estava totalmente desinchado, né? E a melhora dele naquela semana foi gigantesca, assim, sabe? Foi até o médico falou para ele, falou assim, olha, eu não sei o que que você fez. A minha mãe falou, ah, foi uma mesa. Que mesa? Tipo assim, o médico, né? Falou assim, que mesa? É uma mesa para harmonizar o corpo da pessoa, a minha mãe falou. Então foi um caso que, assim, foi um caso assim muito grave, foi um caso bem grave mesmo, assim, sabe? O médico tinha dado poucos dias de vida pro meu pai, tanto é que desceu toda a minha família lá para ver ele, né? E aí, através da mesa, ele teve uma melhora, assim, isso já tem uns dois, 3 meses, né? Foi acho que no começo de junho. Então ele teve uma melhora, assim, absurda, sabe? No quadro dele. Que legal. Ô, Edna, vamos falar um pouquinho sobre a frequência espiritual, que às vezes as pessoas também estão naquela parte dos conflitos, né? E aí a gente pode também harmonizar essas frequências espirituais, né? Porque as pessoas, às vezes, elas podem estar confusas, né? Fala um pouquinho pra gente como que acontece isso. Então, o lado espiritual, às vezes as pessoas levam muito para a questão da religião, né? E o espiritual, na verdade, eu falo assim, é muito simples. É você estar conectado com você. Só que quando a gente não tem essa consciência de estar conectado com a gente, você não sabe da onde que tá, por que que você está vibrando baixo, né? Então, o que que é essa questão espiritual? É você entrar numa frequência de tranquilidade, de paz, de calma, de harmonia. É você elevar o seu espírito. Então, quando a gente faz a medição da frequência aqui, principalmente a frequência espiritual, a pessoa ela já toma consciência do que está o que está ocupando a mente dela, né? De preocupação, principalmente com essa questão espiritual, né? Que eu falo assim que hoje a gente trabalhar a espiritualidade, a gente tem que fazer como tomar água, como comer, como escovar os dentes. É o tempo todo, né? É o É tempo a todo. nossa conexão com conosco mesmo e também com o divino que a gente acredita, né? Sim, Porque nós não somos seres únicos. Então, quando a gente trabalha essa parte, porque muitas vezes a gente, né, costuma faz uma oração, mas não faz aquela oração estando presente na oração, né? Faz uma oração mecânica, faz alguma coisa assim, e a gente não sente. Então, quando a gente mede essa vibração espiritual, a gente fala, poxa vida, eu acho que eu estou precisando mais me conectar comigo mesmo, com o meu eu superior, com o divino que eu acredito, né? sim. Até meu irmão colocou aqui no chat. Muito bom tudo isso. Ele foi, ele, ele nem morava no Brasil e a gente fez uma mesa para ele. Depois fizemos outra e eu já fiz uma mesa presencial para ele. E assim, é muito legal tudo isso, né? E tudo que tem acontecido nas nossas vidas, né? E a gente vê assim que é o fruto desse tratamento da mesa, né? Sim. E quando a gente fala tratamento, é tratamento mesmo. Porque assim, é que nem eu falo assim, você vai para academia, né? A gente vai com o intuito para academia, de emagrecer, ficar com o corpo bonito e tal. Você vai lá e faz um dia de exercício. Você vai ter resultado no outro dia? Não. Demora meses e meses e anos, e aí você, né? E a mesa é a mesma coisa. Uma mesa só, ela não vai resolver
tudo que a gente precisa resolver. Porque você imagina o quanto de bagagem a gente carrega durante a vida, né? E eu falo assim que é uma bagagem tóxica, porque a gente não resolve os nossos problemas porque a gente não foi orientado para isso, né? Então, cada mesa que a gente faz, cada sessão que a gente faz, a pessoa ela vai tomando mais consciência e vai resolvendo e resolvendo e resolvendo até ela chegar nesse nível de espiritualidade e ela conseguir ter consciência sozinha das coisas. É muito interessante e muito gratificante a gente trabalhar as energias na mesa, as ferramentas, e a gente vê que as vidas das pessoas se transformam com isso, né, Feliciana? Com certeza. Eu Porque acho que as nossas vidas foram transformadas também. sim, Estão se transformando, né? Porque quanto mais, é como a Silvana disse, vai ficando viciante, porque você quer trabalhar, você quer expandir mais, você quer ter mais consciência, mais clareza. E é como você falou, né, Edna? Tem dia que você acorda, você não está muito assim, você vai lá, equilibra as suas energias, já dá um up. é. E você sabe o que acontece? Cada vez que você faz a mesa, você começa a tomar mais consciência de que você não precisa colocar força para resolver as coisas, né? Você não precisa colocar força, você tem que deixar, porque tudo que a gente coloca força não é contribuição. Tudo aquilo que você tem que, né, fazer com que causa muita ansiedade, ele altera totalmente seu padrão vibracional. Então não é contribuição nem para o seu corpo, nem para a sua vida. Então a mesa, ela é uma maneira clara de você resolver as coisas com leveza. Tipo, deixa o universo trabalhar, deixa, né, deixa fluir. E aí, cada atendimento, você vai tomando mais consciência disso. E aí, você vai deixando o universo trabalhar. E a gente vai fazendo as nossas escolhas de forma diferente, Exato. com uma orientação, né? Aí a gente chega aqui com um pensamento, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí a mesa te dá uma possibilidade. E aí você tem a escolha. Vou continuar fazendo do modo que eu sempre fiz ou eu vou escolher diferente, né? E aí a gente consegue ter essa leveza na nossa vida, né? Ó, Edna, nós temos mais alguns minutinhos que... Olha como uma hora passou tão rapidinha, né? tem muita coisa para falar ainda. Nem deu para falar de todas as ferramentas que a mesa contém, né, Edna? Porque é muito mais do que a gente falou aqui. É muito mais. Esses exemplos é mais para ficar claro como que funcionam os tratamentos, como que a pessoa consegue ter mais percepções, né, sobre as coisas que acontecem. Então, esse eu acho que é o princípio básico da mesa, né? Trazer consciência para as coisas, para que a pessoa consiga Isso. resolver de maneira leve. Edna, nós vamos deixar a live gravada no GTV do Espaço Luz e Consciência. Aí eu vou subir esse vídeo da live lá no canal do YouTube. Sim. Aí eu passo para você e passo para os nossos amigos o link do YouTube, se quiser assistir tanto no Instagram quanto no YouTube, para que as pessoas possam, né, também estarem assistindo depois. Muitos amigos nossos disseram, hoje eu tenho compromisso, não consigo vir. Mas, assim, as pessoas que vieram, foram contribuição, deixaram o seu recadinho. Algumas pessoas deixaram um recadinho aqui do teu, que eu não consegui ler. Eu só consegui ler o que apareceu aqui no meu. Alguns amigos seus, né? A Rosilda. A Rosilda é lá de Goiás, ela é... O Bruno Erickson é amigo da Feliciana. Ele vai estar conosco no dia 16 na live falando sobre um assunto super legal, que eu tenho pouco conhecimento, mas vai ser muita contribuição para nós também. Então, Bruno, daqui a uns dias é você aqui conosco. Então, Edna, como já está no finalzinho, convido o pessoal para vir fazer o curso com a gente aqui. Sim. E aí a gente... Eu só vou dar um recadinho, porque eu tinha postado lá no meu Insta, até marquei vocês, que quem mais contribuísse na live e tal, eu ia presentear com uma sessão. Aí depois você vê para mim quem que mais participou lá pra gente fazer essa sessão, tá? No post do Instagram? Uhum.
Não, pode Ah, ou legal. aqui na live também, né? Aí você olha lá quem que mais participou aqui na live e daí eu vou presentear com uma sessão. Então, assim, eu Olha que quero fazer um legal. convite para vocês, né? Assim, é um convite muito especial porque é uma ferramenta que pode mudar totalmente, né, a vida. Eu falo assim, o mínimo que pode acontecer é mudar muita coisa, né? O mínimo. E muita coisa para melhor, para trazer mais leveza. Então, vale